Eu converso agora com o Luciano Drager, que é diretor da unidade de hipertensão de disciplina de nefrologia da Faculdade de Medicina da USP e diretor científico da ASSOCESP, que é a Associação de Cardiologia do Estado de São Paulo. Doutor, a hipertensão arterial, é chamada pressão alta, é uma doença silenciosa, né? E agora, nesse período, a gente sempre ouviu que, por exemplo, quando você tem um pico de estresse, a tua pressão pode subir muito. E na pandemia, o que nós mais temos é estresse o tempo inteiro, mesmo dentro de casa. Esse é o momento que a pessoa precisa estar atenta a esses sintomas que apareceram na reportagem? Olá, William. Bom dia. Obrigado pelo convite. É muito satisfatório estarmos aqui hoje nesse Dia Nacional de Combate à Hipertensão para esclarecer dúvidas, né, e para ressaltar a importância. Você mencionou de forma bem clara exatamente o que a maioria das pessoas fazem. Muitas vezes, no estresse, numa ansiedade, nesse momento nós estamos vivendo de pandemia, a pessoa vai e mede a pressão. Mas a gente precisa reforçar o conceito de que a doença realmente ela é assintomática. Ela não dá sintomas e a pessoa não deve ficar procurando realmente dor de cabeça ou ansiedade por um momento que vai medir a pressão. Aliás, nós recomendamos medir a pressão quando a pessoa está bem, está habitual, porque momentos transitórios de elevação, como o estresse, como a dor, podem falsear o correto diagnóstico. Então, vamos medir a pressão arterial corretamente, com a bexiga vazia, seguir o protocolo de repouso, né, o braço esticado, o aparelho adequado para medirmos a pressão e, constatada a elevação, esse paciente precisa ser avaliado. Porque essa doença silenciosa, como foi mostrado na reportagem, está ainda matando muita gente de forma aí gradual até que um infarto, um derrame aconteça. Professor, é muito comum a pessoa fala assim, eu vou na farmácia medir minha pressão. Ela está estressada em casa, ela sai correndo na rua, chega na farmácia toda, como diria minha mãe, esbaforida, né? Toda agitada demais. E a gente sabe que tem uma diferença. Se eu tirar a pressão em pé é uma coisa, sentado é outra. Então, existem todos uns procedimentos que precisam ser adotados. No fundo, o que falta é a visita a um cardiologista, a um médico clínico para você acompanhar a sua pressão arterial? William, acho que falta, na verdade, alguns aspectos. Primeiro, que nós devemos, sim, orientar a população corretamente, isso é uma questão, obviamente, de saúde pública, mas que passa também pelo domínio do médico, a orientar o paciente a fazer uma boa medida de pressão, o paciente ou uma pessoa com suspeita de hipertensão fora do consultório. Existem hoje inúmeros aparelhos digitais validados que podem e devem ser usados para auxiliar o médico nessa questão. Então, isso tem que ser muito bem orientado. Mas, frequentemente, você vai precisar de procurar uma atenção à saúde, né, numa atenção primária à saúde, ou mesmo num especialista ou num clínico, para confirmar esse diagnóstico. O importante é começarmos desde cedo. Criança precisa medir a pressão, nós precisamos medir a pressão para avaliarmos se nós estamos ou não com essa pressão alterada e aí, obviamente, fazer reavaliações posteriores. Porque o mais importante é não deixar essa doença silenciosa continuar agredindo cada pessoa de forma paulatina, até que, obviamente, complicações seríssimas aconteçam. Eu queria destacar um ponto que nós precisamos evoluir no cenário. Acabou de ser uma publicação da década de 90, mostrando que o principal fator de risco que leva as pessoas a ter um derrame e infarto é a pressão elevada. E 2019, 30 anos depois, portanto, qual o primeiro fator? Ainda a pressão elevada. Então, há muito o que fazer, há muito que a gente poder mobilizar a população a fazer medidas proativas da pressão arterial no intuito de controlarmos melhor essa pressão e mudarmos esse cenário. Professor, eu ouvi uma vez de um cardiologista que falou assim, olha, a prevenção é a melhor coisa. Para isso, é importante você ter uma alimentação saudável e seria importante você evitar 3 coisas: açúcar, farinha e sal em excesso. É isso? Sem dúvida nenhuma, o sal tem um papel extremamente relevante na prevenção e também no auxílio do controle da pressão em quem já é hipertenso. Então, essa redução de sal ela é significante. O brasileiro, em média, come 2, 3 vezes mais sal do que o recomendado. E o médico consegue, com medidas práticas, mesmo profissionais, não precisa ser só o médico, né? A enfermagem, a equipe multidisciplinar tem um papel fundamental, o nutricionista, nessa orientação adequada ao paciente. A questão do carboidrato, a questão aí da farinha, do açúcar, está relacionado também ao problema relacionado à hipertensão, que é o sobrepeso e obesidade. Nós vivemos uma epidemia que, obviamente, essas condições estão ampliando a possibilidade desse indivíduo ser hipertenso.
Então, obviamente, o controle desse fator de risco, o controle do peso, que passa, entre outros cenários, a atividade física regular, reduzir carboidrato, isso também tem implicância na redução da hipertensão e das consequências relacionadas a ela. Doutor, é muito comum as pessoas, a pressão ideal é 12/8. Mas a gente tem que entender que o ser humano é diferente e tem gente que tem uma tendência a ter uma pressão mais baixa ou uma pressão mais alta. O importante é você ter o controle. Existe um padrão de comportamento ou a gente tem que reagir de acordo com cada indivíduo? Exato, essa pergunta é muito importante, porque a hipertensão, a pressão arterial como um todo, ela aumenta com a idade e certamente tem também influências genéticas, até como foi mostrado no exemplo do paciente que foi entrevistado, né? Nós temos padrões de normalidade, o que nós consideramos ideal para o diagnóstico ou não de hipertensão. No Brasil, nós adotamos, obviamente, com medidas sistematizadas e mais de uma medida em diferentes ocasiões, valores de pressão arterial para você certificar que a pessoa tem hipertensão acima de 140/90, ou famoso 14/9. Então, a pressão tem que ser abaixo disso, usualmente. Idealmente, a pressão chamada ótima, ideal é aquela pressão que fica em torno de 12, 13 em casa, 12/8, etc. Mas você falou muito bem, nós temos pessoas aí, pessoas mais jovens, pessoas mais magras, que estão aí com a pressão de 10/6, 11/8, até mais baixas, não tomam nenhum remédio e não sentem nada. Então, essa pressão é considerada normal para ela nesse cenário, né? Agora, se você também reduz muito a pressão com o tratamento que você instala e a pessoa começa a apresentar tontura, começa a apresentar sonolência, você precisa avaliar se esse tratamento não está excessivo para que esse tratamento possa ser regulado. Em outras palavras, o que eu quero dizer aqui? Uma vez diagnosticada a hipertensão, é fundamental esse controle e um controle, obviamente, para níveis que você vai proteger o paciente. Né? Obviamente, níveis excessivos, que o paciente pode até ter sintomas de pressão baixa, também devem ser identificados e corrigidos. O senhor falou sobre essa correção, né, dessa média, e tem gente que tem o que eles falam de pressão de passarinho, né, onde eu preciso, na verdade, regular e aumentar um pouco a pressão dessa pessoa. Se a pessoa ela está totalmente assintomática, não tem nenhum sintoma, esse é o padrão que a gente observa nela, ela não está desidratada, não está tomando remédios que possam influenciar isso, muitas vezes essas pessoas, esse é o padrão normal delas, né? E isso é um sinal, muitas vezes, de bom prognóstico cardiovascular. Uma pessoa que está mantendo ali a pressão naturalmente aí de 10, de 11, ao longo da vida, está envelhecendo e a pressão um pouco muda, essa pessoa é de perspectiva cardiovascular excelente. Obviamente, não é só isso que influencia, colesterol, diabetes, tabagismo, hábitos de vida também podem influenciar isso. Mas no contexto da hipertensão, da pressão arterial, melhor dizendo, isso é um bom cenário. O que nós temos que fazer? Com a grande gama de população hoje que é hipertensa, estimado em torno de 1/3 da população adulta, nós devemos trazer realmente o máximo essa pressão controlada, porque nós estamos ainda fazendo muito mal o dever de casa, e muito mal no contexto geral. Hoje, estima-se que 20% só dos hipertensos são controlados, dos pacientes que sabem que têm hipertensão. Então, há muito o que fazer para que a gente coloque essa pressão em nível ótimo e a gente possa reduzir realmente essa pressão desses pacientes, reduzindo consequentemente esse risco. Doutor, e fica a dica, né? O saleiro fora da mesa. É uma maneira de reduzir bastante o sal, porque é como se fosse uma questão de compulsão, da gente colocando sal na comida. E se você não tem o saleiro na mesa, você não vai colocar o sal. Eu queria agradecer ao doutor Luciano Drager, que é diretor científico da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo. Muito obrigado, doutor, pelos seus esclarecimentos. Ótimo dia. É um prazer e vamos todos cuidar da pressão. É um fator de risco que nós precisamos cada vez mais controlar. Há muito ainda a ser feito. Obrigado, William, pela atenção e estou à disposição.